Salve, salve, galera! Estamos começando o Lança Brava, esse podcast maravilhoso que eu sempre estou acompanhada dela, que é uma diva, Evelyn Marcos. Nossa, diva é novo. Eu tô sempre inovando. Uau, adorei. Eu sempre leio um dicionário antes de vir aqui falar do que eu vou chamar a Evelyn. Vocês vão ver. Tô sempre Prazerzão estar aqui com a minha parceira Andresa Delgado, mais uma vez. Muito obrigada aí pela companhia de sempre. E seguindo a rotina de receber mulheres maravilhosas, gostosas, maravilhosas e gostosas, tem que reforçar 2 vezes, né? A gente traz hoje ela que é um ícone do feminismo brasileiro, autora de diversos livros, a gente vai conversar, inclusive, sobre esses livros. Ela, que arrasa no polidense, tem uma bela raba e, como eu já disse, é maravilhosa. Clara Verbuck. Olá, não sei nem pra onde olhar, gente. Olá, Aqui, olá, olá, olá. Finalmente conseguimos. Finalmente. Né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Clara. Prazerzão ter você por aqui com a gente para conversar sobre todas essas coisas. E eu quero começar essa conversa. A gente separou aqui a produção, a gente trocou bastante. A gente sempre conversa sobre o convidado, né? E a gente separou uma frase que você disse. Parece meio arquivo confidencial. Mas é uma frase muito boa e eu acho que ela vai ser um start muito legal para nossa conversa. Eu sempre andei entre os homens. Era a única mulher e me achava muito especial por isso. Até o momento que percebi que meu lugar ali era o que eles deixavam eu ter e não o que eu queria. E aí, Clara? É isso, eu coloquei na boca da minha personagem, né, no meu livro, uma coisa que eu vivi. O que acontece? Essa personagem, eu criei ela quando eu tinha 22 anos, hoje eu tenho 42. Esse livro saiu em 2016, não sei fazer conta, gente, então você vê, eu era um pouco mais nova. E eu reproduzia machismo pra caralho, assim, né, a gente cresce numa estrutura machista. E eu tinha uma coisa de... A minha mãe dizia assim, não seja como as outras. O que ela estava me dizendo era, você não precisa seguir esse modelo de mulher que a sociedade está te apresentando. Né? E só que eu fui entendendo isso ao longo da minha vida. Né? E era bem nítido que eu não queria ser como aquelas mulheres oprimidas do Rio Grande do Sul. Você nasceu no Sul? Nasci no Sul, é horrível, gente, e tá pior, tá? Não, sério, é muito machista, fora o bairrismo, fora o racismo, fora... O bolsonarismo, né? A gente tava conversando isso com a Jusão, de que é muito bolsonarista, assim, no nível que a gente achava que era meme e não é. Não é meme, não, cara, é bizarro. Mas sabe que na época, há muitos anos atrás, até que era, assim, em Porto Alegre mesmo, né, que eu sou de Porto Alegre, tinha uma coisa massa, tinha tipo as prefeituras do PT, um movimento forte de cultural mesmo, assim, sabe? Teve, foi lá que começou o orçamento participativo também, que é uma coisa muito legal. Sim. Teve vários, assim, vários momentos bons. O Passe Livre foi fundado em Porto Alegre. Pois é. Esses momentos bons parece que todos morreram, né? Com esse lugar que virou aquilo lá. Talvez tenha sempre sido isso e teve um respiro. Mas eu sentia muito forte isso, assim, como eu não queria ser. Só que eu não tinha referência do que eu queria ser, sabe? Então eu me espelhava nos caras. Então era aquela coisa, assim, um dos caras era o que eles achavam legal, o que eu achava legal era o que eles achavam legal. E aí eu fui vendo depois também, revendo todas essas coisas, haja análise, o que eu fingia que eu gostava, às vezes, também para agradar. Né? E isso aí vale em todos os âmbitos da vida. Desde o gosto musical, literário, estético até, sexo, um monte de coisa, assim, eu acabei descobrindo, com o passar do tempo, assim, com o passar do tempo, que era para agradar, sabe? E... foi uma longa transformação, né? Eu sempre fui bem rebelde, bem estugada. Eu gosto muito desse que me define bem, assim. Sempre fui muito pé na porta, assim, né? Mas tinha esse lado de buscar uma aceitação, de certa forma. Né? Então, e foi uma coisa bem complicada na minha cabeça, porque
eu queria, ao mesmo tempo, ser admirada e desejada. E era uma coisa que não existia naquele universo daqueles caras que eu andava, sabe? Eles, quando eles admiravam alguma mulher, era pelo motivo errado, sabe? Ou porque ela era difícil de comer, ou porque era uma boa namorada, ou porque, eles falam da mãe, né? A mãe é a santa da vida deles. Totalmente uma posição desumana, né? Uma Sim, posição que ela não é humana. exatamente. A Carmen da Silva, que é uma escritora que eu gosto muito, fala que ela estava falando de um cara com que ela se relacionou, que ela se sentia num pedestal, e que estar num pedestal é a mesma coisa que ser uma coisa que está no chão, que não está perto, não tem como você se comunicar. Então, o pedestal é um lugar muito cruel também, né? Para colocar uma mulher, uma mãe, tá lá, né? Totalmente desumanizada. Eu detesto essa coisa, né, do pedestal da mulher. Ai, minha mulher é minha rainha. Mas então não tinha esse lugar, eu não via. E eu não via, eu tinha, sei lá, 2 amigas. E eu andava com um monte de cara. Mas é uma coisa que a gente começa a perceber que era esse lugar, era o lugar que eles estavam me dando, me deixando ficar, e se eu me passava um pouco, já ficava desconfortável. Aí eu comecei a explorar esse desconforto, e aí ficou confortável para mim. Eu fico muito desconfortável deixando esses caras desconfortáveis. Hoje, a maioria nem fala comigo, nem fala de mim também, que tem medo. Eu acho bom, acho ótimo, prefiro, sabe? Porque, cara, se só vão me respeitar tendo esse medo, então tenham medo. Preferia que não fosse assim. Mas, já que não sabem se comportar, né? Mas aí, pô, todo um mundo se abriu, né? Quando eu comecei a descobrir o feminismo na prática mesmo, não foi na academia que eu descobri. Eu ia perguntar justamente isso. Como que o feminismo entrou na sua vida nesse contexto todo, né? Como que você se entendeu feminista? Como isso se tornou significativo para você? É um processo, né? Tudo são processos que a gente passa ao longo da vida, são processos contínuos, né? Não é assim, aí começou e acabou aqui. Eu ainda estou viva, ainda estou aprendendo, ainda estou entendendo um monte de coisa. Mas eu comecei... Isso passou muito pela minha obra e pelo jeito que eu via o que eu produzia sendo tratado e a minha imagem sendo tratada também. Então, assim, exploraram um monte a minha imagem quando eu estava lançando meu primeiro livro. Era foto para cá, foto para lá, matéria para cá, matéria para cá. E aquela coisa, você olha assim, cara, a foto está maior que o texto. Alguém está comprando o meu livro, de fato, ou só estão explorando a minha imagem? Porque é uma coisa interessante e nova. Ali era nova, né? No começo dos anos 2000, assim, basicamente só tinha velho branco escrevendo sobre velho branco, né? Sobre as vivências de velho branco. Muito diferentes umas das outras. E aí eu cheguei falando de, né, uma mulher falando de putaria, de sexo, de viver, de buscar identidade, de buscar liberdade. Chamou atenção super, né? Agora, acho que muito menos gente leu do que pessoas têm opinião sobre mim, né? Então, para mim, enquanto escritora, isso é bastante frustrante, assim. Como eu comecei essa frustração, essa coisa de repensar o gênero, aí, e também eu via pessoas falando muito mal de um livro que nem tinham lido, só porque elas sabiam sobre o que era. Aí é aquela coisa, né, que chamavam attention whore, né, tá querendo chamar atenção, essa piranha que tá querendo chamar atenção com os diários dela. Aí eu pensava, poxa vida, que engraçado, não? Todas as pessoas em quem eu me inspirei para fazer isso são homens. Eles podem? Eu não posso? Deixa eu anotar não é aqui. Todo artista que quer chamar atenção não faz parte Não é assim que funciona. Profissão? Não faz parte da coisa? Né? Não, tem que... Se você é mulher, você tem que ser abnegada, né? Você não pode querer aparecer. Claro que eu quero aparecer. Ué? Lógico isso, que queremos. Queremos, né? Aí foi uma coisa, alguém me perguntou alguma coisa, você está fazendo isso só para aparecer? Eu falei, não, eu estou aparecendo porque eu fiz isso. São coisas diferentes, né? Mas, enfim, tem essa ideia, né, de que a gente tem que ser humilde,
Tem que ser... Porra, trabalha pra caralho. A gente não pode reconhecer as coisas que a gente faz, né? É um saco, cara. Assim, e com a escrita foi um processo, assim, como que eu cheguei no feminismo, né? Eu comecei a ver esse viés de gênero ali. Claro que, assim, eu já tinha ouvido falar, eu entendia os conceitos básicos do que era muito machista, né? E do que era um comportamento fora da submissão, né? Minha mãe não é uma mulher submissa, eu não sou uma mulher submissa, e eu tinha essa noção, mas assim, eu não tinha noção de o quanto de machismo eu reproduzia. Eu leio meu primeiro livro, eu fui republicar ele, eu fiz um texto, cara. Porque eu falei, eu mudei algumas coisas, que tinha algumas coisas que eram inaceitáveis. Tinha uma parte tão absurda, que era... Isso nem foi uma coisa que aconteceu, foi um fluxo de consciência ali que eu entrei. E a personagem estava dizendo, eu estava andando na rua e tal, e aí um cara me deu um tapa na bunda e eu não faço sexo há não sei quanto tempo. Será que eles vão me estuprar? Tomara. Porque faz muito tempo que eu não faço sexo. Eu falei, gente, eu não vou deixar isso aqui. E era uma coisa que era para ser chocante e não me passou batido, e passou batido para todo mundo que leu naquela época. O quão violento e absurdo é isso. Eu falei, não, isso aqui eu vou ter que mudar. Foda-se. O livro é meu. Tô viva. O livro é meu, tô viva. Né? Essa coisa, não pode mudar. Posso mudar o nome, se eu quiser. É meu, sabe? Não vou ficar com essa coisa, deixa, foi escrito na época. A maioria das coisas eu deixei. Porque eu acho que é um retrato e também é uma personagem que tem várias contradições, né? E a personagem também é humana, né? Ela pode ter falhas. Sim, e ela foi construída para ser uma anti-heroína. Ela não é uma heroína, ela não é para ser gostada. Ela é meio escrota mesmo, sabe? Eu não quis criar uma mocinha adorável. Eu quis criar uma mulher que, inclusive, né? Algumas coisas que são detestáveis em mulheres e em personagens mulheres e tal, para homem passa batido, né? Isso na vida... Grosseria, assertividade, né? Assertividade, grosseria, traição, né? A coisa como aceitam mal uma mulher que trai, mesmo na literatura, mesmo na novela, sabe? Nesses livros que tem de neoputaria, que tem, tipo, sei lá, qualquer livro com CEO, a babá e o CEO... Não sei quem, CEO. É a nova fantasia. CEO, o novo príncipe, né? Eu acho. E aí tem esses livros meio revista feminina, que vendia na banca, assim. Que vende pra caralho na Amazon. Tem um nicho, é um novo nicho. Sim. A Bruna Maia fez uma matéria pra Piauí sobre esse novo nicho dessas escritoras. E aí, algumas das coisas que elas falam é que existe um limite, e tem alguns limites, né? Que não podem ser cruzados. Um deles é a traição. Não pode. Então, é uma putaria, mas é uma putaria correta. Olha só essa galera, velho. Isso é muito difícil, moralizando, né, a putaria. Porra, moralizando deixa a a gente em paz, caralho. Gente, e pior que assim, é ruim demais. Desculpa, gente. Eu sei, assim, eu até juro que pensei em escrever, porque essas meninas estão ganhando, a maioria é mulher, ganhando muito dinheiro. Mas, assim, todas elas fazem outras coisas, tal. Aquilo ali é meio que um business mesmo, sabe? Um nicho que elas encontraram ali. Mas, cara, e aí, business, por que é business? Porque na Amazon tem um negócio de ganhar por página lida, né? E aí, o que acontece? De uma orelha até um mamilo, vai 10 páginas. Porque é uma enrolação proposital e é muito ruim, eu não consigo entender. Ou até consigo entender, porque as mulheres são tão reprimidas sexualmente que precisam ler uma coisa que é aceita, picante, né? Por isso que o meu curso chama curso de putaria. Porque é putaria, é bagaceragem, entendeu? Gostamos aqui nesse podcast. Gostamos bastante. É dedo no cu, sabe? É cara na chota. Não tem, sabe, frescura. Cara,
Eu tava conversando com a Bá. A Bá foi a convidada nossa de ontem, que é muito minha amiga, e a gente tava falando bastante de BDSM e tal, a outra menção a isso. E aí a gente tava falando de 50 Tons de Cinza, que eu li 50 Tons de Cinza quando eu era adolescente, assim, e eu sou criada nas fanfics, né? E aí eu li 50 Tons de Cinza e eu pensei, caramba, eu já li 200 fanfic melhor do que isso. E tinha esse pudor, o pudor na putaria. Quando ela gozava, ela não falava gozei. Ela descrevia como eu me despedacei em 1000 pedaços. E quando você usa isso uma vez, você já fica... Ela usava sempre. Toda vez que ela gozava, que era, sei lá, uma vez por transa no máximo. Coitadinha, Ela se despedaçava em 1000 pedaços. E também ela não falava do pênis do Christian. Era um outro termo lá e tal. E é isso, né? É uma censura velada ali da literatura erótica feita para mulheres. Você não pode falar mesmo o que tá acontecendo. Você não pode falar que tá com a cara na chota. Você tem que falar que ele estava, sei lá... Com o rosto na flor. Eu beijei a flor. Na feminilidade dela. Lambeu minha pérola. Não, lambeu minha pérola já é muito explícito, eu acho, para essas pessoas. Chegou na minha pedra preciosa. Nossa, e vende muito. Cara, vende muito. Esse 50 Tons de Cinza, eu quase morri de desgosto. Eu não consegui terminar de ler. Eu não consegui também, porque eu quase morri de desgosto. Eu leio fanfic pra caramba. Gente, mas fanfic não quer dizer que é ruim, né? É maravilhoso. Não, 50 Tons de Cinza é ruim. Sim. Não tem nada bom. Nada. Nossa, a escrita é ruim, a história é ruim, os tudo personagens são ruins, a narrativa é ruim. Eu fiquei... Quando eu peguei esse livro, eu comecei a ler, eu falei, não é possível, tá mal escrito isso aqui. Aí, tá mal traduzido. Pensei, não é possível, quiseram traduzir muito rápido, né? Eu fui ver como é que era em inglês. É ruim. É ruim mesmo. Cara, e dá uma tristeza no coração do escritor, porque você fala, cara, é isso, então... que eu preciso fazer? Porra. Sabe? Cara, eu tava aí ontem, estava na análise, falando sobre, putz, o que eu tenho que fazer para fazer o que eu sei? Muito filosófica eu tava. Porque, assim, nos últimos tempos eu tenho dado mais aula do que escrito, de fato. Sabe? E eu olho tudo que eu já escrevi e eu penso, meu Deus, nem leram isso ainda, sabe? E é muito foda, eu conto rindo, mas é um desgosto que dá, assim. E, pô, não é por falta de acesso, tem os PDF do livro, tem as coisas que não se interessam mesmo, entendeu? Elas preferem me ver brigando com o Mamãe Falei na rede social do que ler as coisas que eu escrevi. E me dá um pouco de desgosto isso, assim, sabe? Mas o que eu estava falando antes, eu não estou terminando nada. Mas eu gosto disso, que é a volta que a gente dá e os assuntos que a gente entra. Você estava falando sobre como você descobriu o feminismo e nesse lugar de, tipo, da escrita. Esse lugar da escrita foi o primeiro que me bateu, assim. E aí depois, vendo os meus colegas escritores homens, que escrevem romances masculinos... De velho branco para velho branco? Pior que, cara, é foda. Desculpa, galera. Aliás, não estou falando do Galera, que é o Daniel Galera, mas toda a galera. O Galera é muito bom escritor, inclusive. Eu comecei a me incomodar com o comportamento deles com as outras mulheres. Porque se eles faziam aquilo com elas, por que eles não faziam comigo? Qual que era o meu lugar ali? E aí eu comecei a me lembrar dos outros caras que eu andava, que é o banquinho do patriarcado, né, que eu chamo, que é o lugarzinho que o patriarcado deixa a gente sentar. E aí, porque eu tinha chegado aqui, era um lugar novo, né, eu era uma escritora nova, e esses caras já eram um pouco mais velhos, alguns tinham a minha idade, mas mesmo assim, eles tinham já o banquinho deles por direito de homem branco deles, sabe? Então, puta, eu sentia que era mais difícil eu ser ouvida, E isso, assim, eu não sou uma pessoa que teve essas questões, assim, eu só começava a ver dizendo, puta, mas é difícil. Eu tive muita atenção, eu chamei muita atenção, mas eu sinto que era pelos motivos errados, sabe?
Que era muito por causa da minha figura, porque eu era uma mina tatuada, desbocada, sabe? Senti que isso foi muito explorado, assim, e é novamente frustrante isso. Aí vão perguntar, preferia que não tivessem olhado? Não, não preferia, claro. Mas preferia também, como não são as únicas opções do multiverso, preferia que tivessem prestado atenção no meu trabalho, né? Porque é sobre ele tudo, né? Não é sobre mim. O meu trabalho ser sobre mim é uma outra história, né? Que eu gosto mesmo de usar a vida como matéria-prima, não tenho vergonha nenhuma de falar. Tem gente que fica meio assim quando vai, não quero que apareça, como que eu faço para disfarçar? Cara, vai escrevendo e vai colocando, se quiser, claro, né, dentro dessa ideia de autoficção, coloca o teu ponto, como é enxergar o mundo a partir do seu lugar, né? Então, assim, eu hoje, uma mulher branca de 42 anos, mãe, escritora, artista, que uso muito meu corpo, isso foi uma outra coisa que o feminismo me trouxe, assim, que eu separava as mulheres. Ai, que vergonha, gente! Mas eu separava as mulheres por as que tinham cérebro e as que tinham bunda, como se todas não tivessem os dois. Mas você não tem que ficar se culpando por isso, porque até 2010, até surgiu essa primavera feminista, né, das pessoas começarem a falar disso na internet, das mulheres começarem a falar disso na internet, e esse era o pensamento mesmo, que ou você pensava ou você era gostosa, né, ou você era inteligente ou você era gostosa. Ainda bem, somos todas aqui muito inteligentes, muito gostosas e, cara, eu lembro quando eu comecei a ter essa coisa, tipo, o meu corpo é para eu curtir, não é para agradar os outros, sabe? Não é que a gente não quer se sentir desejada, não é isso. Mas, assim, realmente me colocar na frente disso veio muito tarde na minha vida. Veio, sei lá, 2013. Faz pouquíssimo tempo. Gente, eu tenho 42 anos, sabe? Então, pensa que muito mais da metade da minha vida eu vivi insatisfeita, triste, gozando menos do que poderia, sabe? Porque estava meio perdida nessa coisa, assim. Fico muito feliz que vocês, que são jovens, já têm um outro mundo, né? Mas a gente estava falando ontem, né, com outra convidada. Eu até me contei para ela, assim, que às vezes eu tenho uma noia em falar de sexo abertamente. E olha que, tipo, a gente é true, tá ligado? Chama pra botar fogo nos negócios, a gente vai, sabe? A gente entende a discussão do corpo, só que tem umas travas ainda absurdas. Porque eu até brinquei e falei assim, Andresa, lá, a vagabunda da Andresa falando de sexo de novo. Essa dadeira do caralho. A gente pensa isso, né? E porque você não pode ser uma mulher que fala sobre sexo, que mostra o seu corpo. A Evelyn também estava comentando, né? Que você demorou para postar sua primeira foto com biquíni. Não, assim, eu ainda não postei, na realidade, né? Eu trabalho em um meio muito machista, que é o meio de games, né? E eu nunca postei uma foto de biquíni. Eu postei uma vez no meu Instagram, quando eu não usava Instagram para trabalho. Aí, desde que eu comecei a usar Instagram para trabalho, eu não postei nenhuma foto de biquíni, não postei nenhuma foto do meu corpo, porque eu sei... Né, então, e aí eu tava aqui, a gente, né, de ontem para hoje, das gravações que a gente fez, a gente falou muito de sexo, muito. E aí, no meio das gravações, eu tava pensando, cara, e se usarem eu falar de sexo pra me desqualificar no meu trabalho? Sabe? E isso ainda é uma coisa muito presente, né? Sim. Muito complicada. Sim, não, eu entendo totalmente esse receio. Só que eu já chutei o pau, né? Assim, tem um tempo. Eu acho que a minha última trava se foi com a idade, sabe? Eu fui ficando mais velha e fui ficando... Eu tô ao caminho de Dercy, assim, sabe? Eu tô ficando cada vez mais... Dercy, gigantesca mulher, né? Gigantesca mulher, maravilhosa, inclusive... mas eu digo no caminho de Dercy é que eu quero mesmo, eu quero virar uma velha que fala putaria, que pega nas tetas, tá tudo bem. E ela, gente, quando ela era jovem, ela era belíssima, né? Belíssima.
Então, assim, lembram da Dercy velha, mas a Dercy era uma mulher altamente desejável, só que ela tinha esse comportamento que era completamente fora do padrão, né? Mas eu assim, de 2017 para cá, quando eu comecei a fazer pole, o meu corpo já mudou tantas vezes. Eu já fui bulímica, anoréxica, já tive 49 quilos, gente. Eu vou mostrar uma foto minha para vocês. Meu telefone tá aqui? Tá aqui. Eu vou mostrar uma foto minha para vocês terem uma ideia do que era. 2 vezes eu fiquei muito magra. Eu fui viciada em remédio para emagrecer. Por um tempão. Ficavam... O abençoado do meu pai dizia que eu era linda de rosto e que eu tinha que emagrecer. Eu tinha, tipo, 60 quilos, sabe? Entanto que ele está reproduzindo uma lógica e tal, né? Muito ruim, mas foi algo que me feriu por anos da minha vida, né? Isso foi... São muitas intersecções de coisas mudando. Primeiro... veio aí, quando eu comecei a falar de feminismo, em 2010, por aí, que eu escrevia na Carta Capital, eu tive as primeiras, eu tive a primeira coluna feminista na Carta Capital. E eu comecei a escrever, eu comecei a levar tanto hate, tanto, e eu comecei a ficar com mais raiva. E aí começava o negócio, essas feministas, gorda peluda, não sei o quê. Só que eu acho que também um pouco da minha liberação veio da minha raiva, sabe? Tipo, então vamos se fuder. Aí eu via muito desse discurso gaúcho lá, de como uma mulher tinha que ser. E tudo foi virando uma bolinha de ódio que chegou uma hora que eu chutei para longe aquele negócio. Falei, então foda-se, sabe? Nossa, eu vou fazer o que eu quiser. Mas vai e volta, né? Isso. Não é assim, de repente me libertei. Não funciona assim. De nada funciona assim, de repente me libertei. De repente me sinto livre para falar disso e aí daqui a pouco estou me sentindo mal de novo. Entendeu? Ontem eu estava aqui pensando assim, será que eu vou me render a algum procedimento estético? Porra, mas eu não tenho dinheiro para isso. Porra, mas e aí, como é que eu vou fazer? Se eu fizer parceria, eu vou dizer, veja, coloque uma toxina na sua cara para parecer mais jovem. Não vou fazer também. Aí eu vou ter que pagar não tem dinheiro. E eu me peguei nesse dilema ontem, porque eu estava me olhando, me achando velha. E é isso, o corpo vai mudando. Meu corpo, eu já fui bem mais gorda, já fui muito magra, já sofri muito, Não permitem que as mulheres envelheçam também. Não. Né? Nossa, sim, a gente precisa falar disso. Não pode envelhecer. A mulher tem prazo de validade, né? Mulher tem prazo de validade. Eu estava falando para minha amiga, ela é a dona do Maravilhosa, né? Que é a Grazi, né? A Grazi. A Grazi é muito maravilhosa. Um beijo, Grazi. Vem aqui no podcast também. Vem, Grazi. Eu e a Grazi tinha um podcast, né? Ela, Jéssica Justino e a Polly, que era do Lugar de Mulher. Mas a gente, ficou lá na Storytel e só tem na Storytel e tá lá. É muito legal, mas tá lá. Eu estava falando para ela que eu estou me sentindo a mulher que era bonita e agora só é chamada para fazer papel de mãe. Sabe? Tipo, você vê aquela mulher que ela era a estrela da novela. Como é o nome daquela atriz que fez Jogos Vorazes? A Katniss? Não. A Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence. É nesse lugar da Jennifer Lawrence, né? E ela sempre tá com homens mais velhos. Fizeram tempos atrás uma conta quantos papéis ela fez, que ela protagonizou com homens e eram homens muito mais velhos. Então, isso me deixa bem pensativa, porque com o homem não tem isso, né? O homem, ele envelhece, ele fica o galã gostoso, igual o esquisito lá do... Esquisito não, ele é gatíssimo, na real. Eu botei o cara de graça. Alexandre Nero. Ele. Sim, ele é esquisito não. Oi, Nero, me liga, tem meu telefone. Cara, ele é bem legal. Ele é super legal, ele é super legal. Ele tem olhos muito profundos de quem faz teatro, só. Não, ele é gatíssimo. E tem vários outros... Tem o coroa gato, né? A figura do coroa gato. E o homem, ele começa a ter o cabelo grisalho e ele fica charmoso por isso. E todas as características que indicam idade para mulheres, elas são vistas de um lugar muito negativo, de um lugar que você tem que corrigir isso. Sendo que não, você tem que corrigir tá tudo isso. Bem. Eu tô agora... como eu consegui... não vou dizer vencer, mas eu vou dizer afrouxar
a questão do corpo. E muito disso foi um processo público mesmo. Eu comecei a fazer pole e dessa vez que eu emagreci, engordei várias vezes. 2009 foi que eu estava com 49 quilos. E aí depois eu fiquei doente. Eu comi um ovo com um negócio lá em Brasília. Voltei vomitando horrores. E fiquei vários dias assim. E aí, o meu transtorninho fez assim, oi, vamos aproveitar? Não tá comendo mesmo? Isso, gente, 2017, entendeu? Eu já era uma jovem senhora. E aí eu meio que continuei, sei lá, fiquei doente de fato, assim. Eu fui fazer os exames de um monte de coisa. No fim, não era nada, era só uma bactéria que tinha pego, mas eu continuei comendo apenas salada e água e peixe e castanhas. E aí eu emagreci muito. Depois eu fiquei pensando na minha análise, porque eu tinha feito isso de novo. E eu suspeito que é porque eu estava achando que eu estava sendo rejeitada por um cara, porque eu estava gorda. Eu fiz aspas, ok? Nunca fui gorda, sabe? Só que isso acontece também, né? A gente sabe que, assim, sair um pouquinho do padrão, tem uns mano que já não bancam. Aí, azar deles, né, gente? Mas, assim, gente, 2017, tá tão perto, e é tão assustador que isso tenha acontecido há tão pouco tempo. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui pro pole. E aí, eu não estava feliz, magra do jeito que eu estava, porque eu emagreci muito. Minha bunda caiu, meus peitos caíram. E eu já estava num processo de reconhecimento do corpo. Eu estava curtindo meu corpo naquela época, sabe? Só que eu acho que algo em mim disse, esse cara não vai ficar com você se você não puder aparecer em foto com ele não puder se orgulhar do seu corpo. Sabe aquela vozinha que fala lá dentro da sua cabeça? É muito louco assim. Você conseguir racionalizar isso, você conseguir traduzir as palavras dessa voz, né? É muita análise, cara. É muita análise. E é o meu trabalho também, né? Isso é o meu trabalho, é conseguir botar essas coisas que ficam flanando dentro da cabeça de muita gente e conseguir pegar, né? Peguei, botei um nome, botei na tela, eu ia dizer no papel, que é antiga. É um exercício, assim. Eu vejo quando eu consigo acertar, botar nome nas coisas, ou essas vozes aí que ficam, eu digo, tô indo, tá rolando aqui. Mas aí quando eu entrei no pole, gente, aí é muito foda, assim, que é uma coisa que foi subvertida e ao mesmo tempo não foi subvertida, porque é um estúdio de pole dance. Beleza, pole dance é coisa de stripper. Beleza. Muita gente vê, né, o trabalho sexual como algo errado, que gente, crente e rádio tá aqui, né? Sim. A gente vê Patrícia Leles aí, por exemplo, né? Exatamente, Calaverme. Crente ou rádio. De crente para rádio, tá... Né? Então, a gente vê os discursos das feministas transfóbicas e antiputa, né? E antiputa é muito discurso de crente, é muito moralista. Antipornografia, né? É muito moralista. E aí, dentro do pole mesmo já tem isso, mas não no Maravilhosas, né? Que é esse estúdio que foi criado pela Grazi Meyer, e a ideia é ser um estúdio feminista mesmo, é um coletivo feminista também, né? E, é uma catarse do corpo você se descobrir capaz de ficar de cabeça para baixo numa barra de 2 metros presa pela sua buceta, praticamente, pela sua meia de perna. É muito foda. Aí você começa a falar, caralho, meu corpo é muito foda. Sabe? E aí, quando começa as mulheres a dançar juntas, e é para nós, e a gente está se divertindo muito, e não é para seduzir ninguém, não é para nós. Parece um monte de bruxa, na verdade, sabe? Tudo com a teta de fora, se pendurando no pole, tudo bebendo, com moderação, para não cair do pole. Isso são as festas que tinha no estúdio antes da Covid, saudades.
Daqui a pouco tem uma beijando outra, que tá pegando outra ali, os namorados tudo acaba indo embora, porque tem uns namorados que vão, né? Eles ficam lá, assim. Só que tudo não aguenta. Vai com Deus, né? Mas Assim. essa coisa dessa consciência que o Poli traz, eu senti muito quando eu fazia circo, de que as coisas que o seu corpo consegue fazer se você der um incentivo ali pra ele, se você aprender a técnica para aquilo. Quando eu me pendurava na lira, que é o bambolezão, fica pendurado, aéreo, eu me sentia super poderosa, assim, aquela coisa de você estar voando ali, de você estar, e eu consegui, foi muito isso de sentir que o meu corpo era meu. Quando a gente passa por situações de abuso, a gente fica nesse espaço de sentir que o nosso corpo não é nosso. Sim. E foi ali que eu senti, cara, o meu corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele e eu Sim. vou colocar a minha perna na minha orelha se eu quiser. Não consigo ainda, estou me alongando pra isso. E é cara, muito maluco, isso. né? É isso. E aí rola essa coisa que você entende. E aí, pra mim, tem uma coisa religiosa também, de entender que a cabeça carrega o corpo e que tudo é uma coisa só. E que, né, eu sou do candomblé. Então, tudo passa pelo corpo, tudo passa pelo... Você sente as coisas. E a gente escreve com o corpo também, né? A gente sente com o corpo, a gente não sente com a cabeça. A única coisa que a gente tem é o nosso corpo. A única coisa que a gente tem é o nosso corpo. E aí essa coisa de... Puta, tem um monte de mulher foda, pelada, fazendo pole comigo também. Foi uma coisa muito legal, sabe? Foi uma... A Grazi, ela é tão maravilhosa por ter criado isso, porque eu fui em outros estúdios e não é assim, sabe? Tem principalmente, né, o olharzinho enviesado para uma mulher que tá fora do padrão. Ou tipo, cara, essa gorda nunca vai conseguir fazer isso. Aí fizeram, tipo... Lá tem o Maravi Plus, que são as aulas só para gordas, porque realmente tem assim, tipo, para cruzar a perna, para fazer umas travas, o corpo é diferente, né? Não vai querer que um corpo gordo que não tem a mesma mecânica de um corpo magro faça exatamente a mesma coisa, né? Então, não é que é menos capaz, é que é diferente, né? E aí tem a maneira que a gente aprende a se olhar e como a gente olha para as outras e começa a se olhar com mais generosidade também, sabe? Porra, generosidade. É muito bonito ver esse processo, assim, porque primeiro a gente começa a olhar para as outras assim, mas a gente está sempre se cobrando, né? Está sempre se cobrando, sempre... Eu tô sempre comigo num lugar de cobrança, né? Sempre me sentindo... sei lá, ou atrasada, ou velha, ou fora, porque eu não sinto que eu tenho um lugar. Por isso que eu criei que era o lugar de mulher lá, que eu não sentia que tinha algum lugar que me abraçasse, sabe? Eu acho que é isso que a gente também... Acho que a Andresa se identifica com isso, quando não tem a gente faz, né? Porque não caibo lá, ali também não. Vou fazer. Né? Então, mas um lugar que eu coube foi o Poli. Lá no Maravilhosas foi foda, assim. Mas, assim, pensando em espaços de internet, nessas coisas assim, eu tô precisando atualizar minha produção aí, porque não é que eu tô sentindo que eu tô ficando para trás, é que eu tô com vontade de fazer as coisas e não estou me organizando. Mas também a gente tá na pandemia, né? Eu também sinto isso. Cara, sim. E ela vai roubando. Fica tudo mais difícil de produzir e a cobrança fica maior, né? Nossa, eu tô sofrendo nessa pandemia, porque não é só uma pandemia, é uma pandemia com um governo que odeia tudo, principalmente cultura. Sim. Sabe? Gente, eu conseguia viver sendo escritora, e não é vendendo livro, era fazendo bienal, era fazendo um monte de feira do livro no interior, fazendo conversa, fazendo debate, Sesc, abençoado Sesc. Meu Deus. Sabe? Fez umas pô, salvou vidas. Sesc sustenta os artistas, né, cara? Sim. Sustenta essa raça de vagabundo que não quer trabalhar, mas trabalha mais que todo mundo. E, Clara, uma coisa que eu escrevi hoje para um brother, eu falei assim, cara, não demonize o setor cultural. A gente foi o primeiro a parar. A gente foi literalmente os primeiros a parar e a gente vai ser o último a retomar. Sim. Vai retomar tudo, toda a vida.
E depois a gente vai começar a ter show, vai começar a ter os eventos. Isso a gente falando de um lugar, né, de bom senso, de regulamentarização, né, que ninguém aqui é responsável vai para show, vai fazer coisas sem não estar podendo. A gente foi os primeiros a parar, cara. E senti muito, porque esse governo odeia a cultura. Odeia a cultura. Cultura e educação são os inimigos deles, né? Assim, é nítido. Nítido como esse discurso de desmonte já vem de antes, né? Então, a gente se fudeu muito. E assim, a gente, quando eu digo, é a minha família inteira, porque meu pai é músico, minha mãe é fotógrafa e iluminadora e trabalha com ele. Então, não tem show, não tem dinheiro, não tem reserva, não tem poupança, também não tem aposentadoria, também não tem carteira assinada. Artista, toma no cu, muito. Né? Eu tô assim experimentando um momento bizarro. Eu nem sei como é que eu tô conseguindo viver. Se eu não tivesse feito os cursos de escrita, eu não sei o que seria de mim, porque o que acontece também? Tem um preço bem alto você se expor no nível que eu me exponho, né? Da coisa do corpo. Gente, eu fui xingar o LinkedIn ontem. Eu não estava aguentando mais. Eu entrei para ver se eu encontrava uma vaga lá. E aí só tinha texto de superação. Eu falei, eu escrevi no meu LinkedIn. LinkedIn é a única rede pior do que Instagram atualmente. Nossa, cara, é muito pior. É muito pior. É a pior rede de todas. Um monte de texto de superação. Você está produzindo na pandemia e um homem abraçado numa bola de boliche. O que você está falando? Sabe, não faz nem sentido. E aí eu escrevi, gente, olha só. Vamos parar de fingir superação no meio de uma pandemia, num governo cujo projeto é matar? Por favor. Se você superou, você tá... Superou, tá louco. Se superou, você tá delirando. Você é 1% do padrão todo, né? E causa um sentimento como se fosse meritocrático, como se você estivesse passando por dificuldade porque você quer, porque você não tem força de vontade. Exatamente. Não é isso. Se você conseguiu fazer o melhor, você provavelmente tá ali, ou você é muito sortudo, ou você tá com muito privilégio em cima de você. É muito privilégio, né, cara? Sorte é ganhar na loto. Aliás, nem isso eu acho, né? Loto é esquema. Top 10 teoria da conspiração. Top 10 teorias da conspiração. Isso aí. E você falou de como você chegou no feminismo. Conta pra gente também como que a literatura passou a fazer parte da sua vida também, pra ela se tornar meio que a sua vida, né? É a minha vida mesmo, assim. É o que move a minha vida, que me dá vontade mesmo de viver, e é o que paga minhas contas, de certa forma também. De certa forma não, né? É só isso que eu sei fazer. Eu sei escrever e sei ser eu, e dar aula a partir disso, né? De ser uma escritora. Eu sempre escrevi, desde pequena mesmo, assim, eu contava história já, mas isso é porque eu tenho um privilégio imenso de ter o meu pai e minha mãe serem artistas, né? E a minha mãe sempre gostou muito de ler. Eu falei mal de Porto Alegre, mas tem uma coisa que fez a minha vida lá, que era a Feira do Livro. Livros com 90% de desconto. Era o meu momento mais esperado do ano. Sim, era incrível. E daí veio a minha paixão por livro. Eu devorava mesmo, assim. Tinha uma coisa muito doida, eu nunca contei para ninguém isso, gente, mas eu fazia uma coisa muito doida quando eu era jovem, bem jovem mesmo, assim. Tipo, depois... Na pré-adolescência eu parei. Eu rasgava as pontinhas dos livros e comia, gente. O que significa isso? Por que eu comia papel? Mas tem um monte de livro rasgado. Eu vou pedir para minha mãe mandar uma foto. Os livros rasgados com a pontinha rasgada. Literalmente devoradora de livros, né? A menina que comia livros. Muito doido. E foi uma coisa que eu fui fazendo. Sabe? Fui escrevendo e fui vendo que era aquilo que eu queria fazer. Eu queria cantar, na verdade. Eu achava que eu ia ser cantora. Gostaria. É uma coisa que você ainda quer ir atrás? Eu tô indo. Eu fui. Botou um projeto no PROAC ontem. De umas músicas minhas, assim. Eu tenho várias coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, né? E... É difícil ter um artista que está em uma frente só, né? Pois é, mas tentam
dizer, mas o que você faz mesmo? O que você faz mesmo? Eu faço tudo. E mais umas coisas se eu aprender, se der tempo também, sabe? Eu sinto que tenta nos limitar, né? Mas o que você faz de verdade? O que você... Não dá, não pode fazer tudo. Parece que não pode fazer. Parece que não pode, né? E... Puta, cara, fui escrevendo e aí, como eu disse, tenho esse imenso privilégio aí de ter essa família que me apoiou, né? E apoiou, mas dizendo assim, ó, tá vendo como a gente se fode, né? Você vai ser artista também, você tá maluca, né? é meio assim, né? Que inclusive é a mesma coisa que eu falo pra quem? Pra senhora minha filha, que tá aí lançando várias músicas. Digo, olha, ô garota, vai comprar uma casa pra sua mãe. Eu falo, mas eu também digo assim, vai lá, vai estudar, vai fazer os negócios. Eu dei um curso pra ela de 18 anos, um curso de produção musical. Eu falei, vai, mas vai fazer direito, então, né? Que foi mais ou menos o que eu pensei, assim, na época eu falei, tá, então eu vou ser escritora com 17 anos. Gente, o Jorge Furtado leu um livro meu não, um texto meu e adorou. Eu só escrevi. O Moacir Sclier, que era amigo do meu pai. Então, assim, é um privilégio de estar nessa proximidade dessas pessoas, né? E foi indo. E, de repente, se apresentou como a óbvia coisa que eu queria fazer pro resto da minha vida. Entre outras. Mas escrever é a principal. Inclusive, posso escrever sobre todas as outras coisas. E se tiver alguma coisa que eu quiser fazer e não der, eu posso criar um personagem que faz. Olha aí. É uma solução, né? Eu queria ser detetive quando eu era criança. Me fiz a minha mãe pegar o catálogo que tinha na revistinha da Mônica atrás, só para eu ficar olhando os aparelhos de espionagem. Por que eu não escrevi um livro de detetive ainda? Tá na hora. Então, foi uma coisa muito que... Foi. Sabe? Uhum. Tem umas... Gente, e eu escrevia muito bem, assim, quando eu era criança mesmo. Eu tenho umas redação minha da escola, que era um negócio que se destacava muito, sabe? Não é que era muito melhor do que as outras crianças, mas era claramente de uma pessoa que tinha um talento ali, assim. Né? Que era uma coisa que eu sabia que eu ia seguir também. E aí foi indo. Eu fui estudar jornalismo, porque eu pensei, preciso fazer alguma coisa. Olha que a pessoa vai estudar também, né? Ai, não quero morrer de fome, vou estudar jornalismo. Porra, cara. Eu sou essa, na verdade. Eu não Queria sei escrever, pensei, não vou morrer de fome, fazer jornalismo. Jornalismo meio que vai. Cara, que coisa, né? Mas, enfim. Você chegou a se formar? Não me formei. Me formei porque eu vi que era muito ruim. Mas aí eu já comecei a trabalhar, né? Com isso, assim, já estava... Teve uma coisa que eu não falei até agora, que foi o COL, o Cardoso Online, que era um zine que a gente fez em 97, 98, 99, 2000, 2001. Ele surgiu numa greve da faculdade, da URGS, lá da Federal. Um cara que chamava Cardoso Online, porque o apelido dele era Cardoso, mas, na verdade, o nome dele não é Cardoso, o nome dele é André. Tcharnobyl, que não tem nem nada a ver com Cardoso, é que ele chamava o professor Camargo de Cardoso, e aí ele virou Cardoso. Ele começou a mandar uns e-mails durante a greve, e aí, para todo mundo, assim, tipo, ele... escrevendo compulsivamente, começou a mandar uns e-mails para as pessoas. Aí, na próxima, já tinha ele e mais um escrevendo. Aí, ele mais um, aí, no fim, acabou em 7, virou um zine. Só que por e-mail. Era só texto. E chegou... Gente, o meio cultural de Porto Alegre é desse tamanho, né? Então, assim, anda todo mundo... Não tem essa coisa, lá a galera do teatro, lá... É muito pequeno para separar. Então, as coisas circulam muito rápido, né? E a gente... E aí, gente, essa linha aí tem vários privilégios já só nessa história, né? Faculdade, computador, internet em 98, né? São muitos... Que ano você nasceu? 95. Jesus, amado.
Eu sou de 98 mesmo. Ai. Não sei se deu pra ouvir aí os estalos. Ai, ai. É isso, vocês são muito jovens, parabéns. E eu digo parabéns porque eu acho que... Não, até que eu estava fazendo coisas legais. Eu acho que dentro da possibilidade que Porra, existia Clara. na época. Porra, Não foi faz com 22 favor, que né? você publicou seu primeiro livro? Foi com 22. Então, eu tenho 22 agora. Tá na hora, hein? Aquela... cara, é... podcast aqui, né? É a minha obra aqui. Tá aqui. Não, eu falei brincando porque tá na hora que a tia costuma falar de casar, né? Ah, sim, entendi. Pensei que era de publicar um livro. Não, Já imaginei que a tia é feminista e tá me incentivando. Tá vendo? Ir atrás da minha arte. Mas já foi, né? Tá Pior aí. que eu sempre sonhei em casar? ser escritora. Ah, Não, agora eu quero escritora. casar. Agora Por eu tô quê? nessa, eu Com quero quem? casar. Não, porque pra querer casar, você tem que ter com quem casar, né? Não tenho. Mas, É então, só que, tipo... então você tá louca, querida. Inclusive... Às vezes eu acordo e eu fico, caramba, eu queria casar. Nossa, amiga. Clara, por favor. Esses dias você, inclusive, tava falando de casamento, né? Porra, não sei o que, casamento, caralho. Eu falei, Ô, gente. realmente. Só que depois eu fui lá e me contradisse. Eu falei, mas ia ser legal casar. Mas olha só. Pra ser legal casar, tem que saber com quem que vai casar. Porque tem casamentos que são legais porque a pessoa com quem você casou é legal e outros que são uma bosta porque a pessoa com quem você casou não é legal. Então, assim, não é o casamento, é a pessoa, né? Tipo, casar pode ser legal, mas pode ser também a pior coisa da sua vida. É que, no geral, pra mim, casar sempre foi uma parada muito fora de tudo, né? É essa coisa de você ser do contra e aí de todo mundo falar, não, porque tem que casar quando você fizer 20 e poucos anos. E aí, lógico que não, tal. Aí agora eu tenho 20 e poucos anos. Nossa, imagina que louco se eu casar, sabe? Nossa. É nesse lugar de meme. Olha, eu tipo, já... ter filho, sabe? Tipo... Minha mãe tava lavando louça lá em casa e ela virou e falou assim: ai, tomara que você nunca case. Isso me bateu num lugar... Claro, isso bateu num lugar tão pesado pra mim, assim. Eu falei assim, mano, olha minha mãe, essa mulher que casou 2 vezes. Virando pra mim e falou assim, tomara que você não case. Eu falei assim, nossa, feminismo venceu demais. Não que o feminismo seja anti-casamento, mas eu vi ali numa frase minha mãe entendendo o lugar da mulher na sociedade. Ela não quer esse lugar pra mim. Olha que loucura. E eu falei, mãe, não vou casar. Sabe que o meu sonho era que a minha filha não casasse também. Sem casamento, sem filhos. Por favor, vai fazer tua carreira. Sabe? E é onde ela mais antagoniza comigo. Só que ela vai se tocar. Ela quer cantar, ela faz trap. Onde que põe o filho no meio disso? Me conta. Porque comigo não vai ficar. Eu já fiz isso aí. Não vai ter filho de vó aqui. Sabe? Então é muito... Mas eu acho que é muito para antagonizar comigo também. Né? Sim, tipo, a gente minha costuma mãe é fazer legal. isso, né? O que ela não gosta? Casamento, filhos, amor romântico. Mas assim, não gosto agora, né? Depois que eu fui vendo o que é a farsa que é isso e como é um lugar feito para nos aprisionar do jeito que é construído. Mas eu não... Gente, não é assim também. Se eu encontrar uma pessoa legal de novo na minha vida, talvez eu case. Ou não. Também. Eu gosto muito de ficar sozinha. Minha filha vai sair de casa agora. E as pessoas já estão dizendo, vai sentir saudade. Gente, vocês estão malucos, eu vou ter um banheiro só para mim. O sonho do banheiro próprio vai se concretizar. Eu nunca tive banheiro só para mim. Sabe? E tem essa cultura do apego também, né? De você se apegar a um ponto de que você não quer ver a outra pessoa independente seguindo a vida dela e tal. Eu acho muito estranho, cara, isso, assim. Quando você falou que sua mãe falou, tomara que você nunca case, eu pensei que talvez ela estivesse dizendo isso para você nunca sair de perto dela. E porque eu vejo que tem umas construções de maternidade que são assim, que é muito triste, né? E os filhos que falam assim também, quem vai cuidar de você quando você ficar velho? Gente, filho não é para ficar cuidando de pai velho, não. Deus me livre encher o saco dessa menina. Tudo bem que ela me encheu muito o saco, mas aí tá na hora de viver e tal. Não é para ficar cuidando de mim. Não quero que ninguém cuide de mim de preferência. De preferência, quero ser independente, continuar sendo. Já saí de casa com 18 anos. Ai.
Aí quando ela falou isso, eu já tinha entendido nesse lugar mesmo, assim, de tipo, caraca, minha mãe entendeu o feminismo, velho. Que bom, cara. Que ótimo. Porque às vezes... Que idade tua mãe tem? 42. A sua idade. A gente vai encerrar por aqui, pessoal. Não, mas é engraçado, cara. Eu curto conversar com pessoas mais novas, assim, porque às vezes eu resolvo alguns conflitos conversando com pessoas mais novas, não com mães ou com pessoas mais velhas. Teve um dia que eu estava reclamando no Twitter que você falou, calma, vai passar. Da sua filha, né? É. Mas depois eu tive uma bela de uma conversa com ela e ela tá querendo pra me encher o saco também. Tava postando os stories dela lá, uns negócios. E ela sabia. Aí, porque ela já começou dizendo, eu não sou que nem a minha mãe, porque eu penso outras coisas. E eu já comecei a pegar fogo. Clara, mas assim, vou te interromper. Imagina você ser filha da Clara Verbuck, né? Simplesmente um dos maiores nomes do feminismo no Brasil. E aí... Como que provoca essa mãe? Porque tem essa coisa, né, da adolescente, de você ser adolescente e você precisa provocar os seus pais de alguma forma, né? Hoje, né, passei da adolescência não faz muito tempo e hoje em dia eu olho assim, tinha ali, né, essa coisa de provocar. Como que provoca essa mãe? Como que provoca ela, a Clara? tentando me colocar em algum papel predefinido de gênero. Tipo, deixar as tarefas de casa para mim. Gente, não tem nada que eu odeie mais do que limpar a sujeira dos outros que não limparam a sua própria sujeira. Não é isso que eu ensinei, sabe? Cara, me pega, me dá uma raiva isso tão grande. Porque, né? Não quero ficar falando da minha filha, mas assim, ela tem lá a família do pai dela e tal. E eles têm o jeito que eles vivem, que eles acreditam lá. Burguês safado. Também conhecido como. Que é isso, gente? São pessoas que têm empregada, filho na escola particular. Essas coisas assim que não condiz com o que eu estou tentando mostrar para ela. É quase uma disputa política. Quase não é uma disputa política. É uma disputa política de classe. É uma disputa política entre... Só que ela está no meio, né? E aí, às vezes, eu vejo que ela tem uns anseios que não vieram desse lado aqui. Eu digo, putz... Quantos anos que essa filha tem? Ela vai fazer 18. Provavelmente, quando for ao ar, já vai ter feito. E ela já arrumou um emprego, já tá querendo sair de casa, já arrumou uma kitnet. Tá vendo? É o mesmo caminho que eu peguei, Clara. Eu fui idiota, muito idiota na minha adolescência, que nem eu te escrevi, e falou, mano, tem foto com Feliciano. Era contra aborto, meu amigo foi falar pra mim que era gay, eu disse que ia bater nele. E aí... Igreja, né, cara? Igreja. E aí eu, fiz 18 anos, aí fui virando um ser humano de verdade, aí saí de casa com 18 anos e tô aqui tentando ser um ser humano decente. É isso, cara, a independência ensina a ser um ser humano decente, né? Inclusive, por isso que eu fico, às vezes... Eu entendo, culturalmente, morar com os pais. Agora, eu não entendo gente que fica morando com os pais para guardar dinheiro para comprar a sua própria casa. Não é isso. Eu vou ajudar os meus pais. Faz as contas aí, tá ajudando mesmo ou tá pesando? Ou tá não querendo ter uma vida independente? Eu sinto que não vou dizer todos os homens, mas muitos homens saem em busca de uma mãe. Nossa. Ou a que eles tiveram, ou a que eles não tiveram. Sabe? E aí, puta... Aquela coisa de querer que a namorada seja a mãe, colocar ela nesse papel, né? Então, é isso que eu falei. É uma maneira também de me tirar do sério. Me colocar... Não precisa nem ser num papel pré-definido de gênero nesse caso aí. É me colocar num papel que não seja o meu, que é ser a companheira. Não sou psicóloga, não sou mãe, não sou faxineira, não sou cozinheira, não sou mãe, de novo. É bom falar 2 vezes, porque, cara, os caras são muito zoados, essa é a verdade. Eles precisam muito de ajuda aí deles, entre eles.
Porque a maneira que o homem é construído, eu tenho um pouco de pena até, e raiva. São dois sentimentos que eu tenho. Eu digo, caralho, que merda também que deve ser sair daí, né? E as cobranças e tal. Claro, eles que se entendam lá, não vou ficar resolvendo esses problemas. Eu só admito que é ruim mesmo. Esses dias eu escrevi para um amigo, falei assim, cara, eu acho que os atravessamentos do machismo e do patriarcado atravessam vocês, assim. Sim, com certeza. Com certeza, cara. Sabe que eu tenho um amigo muito diferente de mim. Muito, completamente diferente de mim. E eu era a única... Ele é bem, tipo, um liberal, casado, 2 filhos, agora separou. Pandemia a pandemia destruiu a família brasileira. Ainda bem, né? Essa família brasileira, no caso, não tem que ter mesmo, né? A família do patriarcado, né? A nuclear, esse modelo de família, a gente é contra. Desculpa aí, gente, mas... já diria a Sueli, a gente é contra. Sabe? Ele só tinha coragem de admitir algumas fragilidades diante de mim, comigo, chorar. Falar, cara, olha só como isso te faz mal. Por que você faz isso? Que meu pai me... Mas teu pai já morreu, cara. Sai daí, é ruim para você. Olha que merda, olha que lugar ruim que vocês colocam, né? Inclusive, eu tenho para mim que o feminismo acredita que os homens podem mais. Por isso que a gente está aí tentando fazer mudança. Senão só matava todo mundo mesmo. Né? A gente acredita que esse homem cis, que segue essas ideias totalmente esdrúxulas, que se a gente vai olhar e dizer que gente, isso que não funciona. Por isso que é todo cagado e alimenta tantas outras indústrias. Aí tá com um negócio... o casamento não sobrevive sem amante. Mas então acabe com essa monogamia. Precisa mesmo? Não, porra, cara. Sei lá. Eu penso muito sobre isso, assim. Dessa questão dos relacionamentos. O dia que as pessoas se libertarem dessa ideia, vai ser todo mundo tão mais feliz. Mas eu sou feliz no meu casamento. Você não acha que pode ser mais? Sei lá. Né? Sem a ideia de ser dona de outra pessoa, de ser dona do outro corpo, do outro desejo, né? Não existe isso, gente. Controlar o desejo do outro, né? Não existe isso. Desculpa. Isso só vai gerar frustração, tristeza, né? Eu tô falando tudo isso aqui, mas eu tenho sentimentos também dentro de mim. Pode parecer que não. Mas eu tenho. E é claro que é um processo também, né? Não é assim, sou de boa com isso. É um processo. A gente tem vícios, né? O vício, tipo o negócio de se apaixonar e querer, eu quero ficar só com essa pessoa agora. Será que ela quer ficar só comigo? Já estraga tudo ficar pensando isso. Tipo, vive, cara. Viva o momento, sabe? São tantas coisas para desconstruir que eu não sei se vai dar tempo, porque eu comecei tarde. Infelizmente, mais ou menos também. Mas como assim tarde? Como assim? Gente, eu já pelo menos devo estar mais ou menos na metade da minha vida, né? Imagino. Mas mesmo assim ainda tem tanta coisa. Não sei, né? A gente tem Considerando Bolsonaro, que você Covid. assim, ainda tem tanta coisa. E se cuidando, você consegue viver mais, provavelmente. Tô trabalhando nessa frente aí da ideia de viver bastante, assim, gostaria. Começou e cedo, de fazer pô. mais um monte de coisa. E assim, outra coisa, claro que eu me arrependo de um monte de coisa que eu fiz. Mas me arrependo de pouquíssimas coisas que eu não fiz. Sabe? Fiz muita merda. Mas pelo menos eu fiz. Você sente que você tá nesse momento meio que de rever, assim, coisas que você já viveu e tal, meio que de repensar a vida?
eu acho que sim, porque eu não tô vivendo outras coisas, né? Então, o que me resta é ficar nadando em memórias. Que inferno. Que inferno, cara. Que inferno. Olha, eu quase me apaixonei no ano passado e eu não pude nem me apaixonar no ano passado, porque o cara mora no Rio Grande do Norte. E não ia ter como ficar indo na pandemia pro Rio Grande do Norte. Nem eu ia falar websexo, mas eu achei de Porra. mau tom. Mas aí eu falei, era o web date. Mas aí, porra. Foda. Que eu conheci o cara no centro de Olinda, entendeu? Que mágico. Ai, eu não gosto muito de. Foi. Eu não gosto muito dessa coisa, né? Mas Mas nossa, foi. que Foi mágico, ridículo. mano. Sabe? Que ridículo. Surgiu aquele homem. Eu falei, nossa, eu vou pegar esse cara. Na hora que eu vi ele, assim. E. Sabe? Foi ótimo. Uma noite legal. O que aconteceu? Eu fiz merda, bebi demais. Vi que eu ia me apaixonar. Fui lá, fiquei com outro cara. Oh, meu Deus. Não, mas ele não viu, não. Ele não viu, só fui dar uma voltinha ali. Mas eu voltei, fiquei com ele depois lá. Mas assim, eu me conheço, minhas autossabotagens. Só que eu já estava pensando isso. Eu falei, ai, caralho, eu vou me apaixonar por esse cara. Esse cara mora no Rio Grande do Norte. Eu vou voltar para São Paulo. Não, mas eu faço música na USP. Eu vou bastante para São Paulo. Eu falei, pior ainda. Aí deixa, né? Deixa. Aí às vezes me manda umas mensagens. Fala, então quando você vier para cá, vai rolar. Eu só deixo isso, porque se for ficar alimentando, gente... Dá trabalho também. Cara, Como é que é aquela frase que eu adoro essa frase? A carência é mãe da roubada. Puta que pariu, Clara. Que caralho, velho. Essa aí, cara, eu tava desgraçada quando eu escrevi essa aí. Nossa, como eu tava desgraçada quando eu escrevi. Eu tava sofrendo que nem uma... Nossa, como sofri. Sofri muito. Eu era um cara... Vai começar os causos agora. Era um cara do Rio, mas esse aí eu quero que morra. Um cara do Rio que eu conheci. Eu tava num hotel, num quarto de frente pro mar. Eu falei, porra, preciso transar, né? Sozinha naquele quarto. Falei, não, chamar alguém. Aí eu entrei no OkCupid e rapidinho achei ele. E aí, era muito assim, eu só preciso usar esse quarto. Só que aí chegou um cara que eu me dei muito bem com ele. E 15 dias depois eu ia voltar no Rio de novo. E aí, olha como se constrói um trauma. A gente ficou se falando muito. Ele foi me buscar no aeroporto. Nós estávamos apaixonados. O sentimento de algo grande me invadiu. Não era o pau dele, gente, ainda. Isso já tinha acontecido antes. Mas sabe quando você acha, nossa, que legal, ai, aquela coisa de paixão, assim. A gente chegou na casa dele, aí a gente transou muito. E aí, nossa, gente, eu sou squirter. Então eu tenho um problema que eu molho as coisas, né? Molha tudo. Que da hora. Nem sempre. Às vezes dá um trabalho. Tem que forrar a cama. Mas aí vou fazer um publi. Aquela, né? Eu descobri uma coisa maravilhosa, que tem umas toalhas menstruais. Que é tipo um negócio assim. Pode usar na menstruação, ou você pode usar quando você sabe que você vai esguichar muitos litros de líquido. Não necessariamente quando você goza, mas acontece um negócio ali. E aí eu tava lá, molhei toda a cama dele, tava toda gozada, aquele momento assim. Eu tocou o telefone dele, eu assim, deitada na cama, assim, tocou o telefone, ele foi atender. Ele falou, putz, cara, eu preciso encontrar minha namorada. Que isso? E eu sentei e falei, quem? Minha namorada. Eu falei, você esqueceu de me falar? Não, é que eu não quis falar, porque não queria... Eu queria que você voltasse, eu queria te falar ao vivo. Aí eu falei assim... Porque homem é assim. Eu não consegui nem discutir. Eu falei, nossa, vai tomar no teu cu. E peguei minha mala e fui embora por Santa Teresa, descendo Santa Teresa com uma mala. Pra casa de uma amiga minha. Putíssima da minha cara. Fui pra casa de um amigo meu. Peguei uma mina. Chorei na mina. Não quando eu tava no colo dela, assim. Depois eu peguei, desculpa, eu não devia ter te beijado. Eu tô mal por causa de outra pessoa. Foi horrível.
E aí eu perdoei esse mesmo homem. O Porque amigo. o pau dele era muito bonito. O rosto da piroca é um problema na minha vida. Às vezes eu engancho uns pau, gente, que depois é ruim desenganchar. Ah, eu tive um desse, é foda. Pois é foda, cara, é É o foda. famoso amor de pica, Eu, né? eu ia pra mesmo. Niterói pra fuder, velho. Não, eu ia pra Santa Teresa. Dito Rio de Janeiro. Maldito Rio de Janeiro! Se tiver carioca aí, tem as minhas roupas aqui. Gostamos. Porra, mano. Ô, cara, o que que tem, hein, lá? Nossa. Eu sinceramente... Cara, eu tenho uns 3 assim que eu penso, cara, que piroca, mano, que sexo gostoso. Que, velho. pois é. A minha amiga que tá na minha casa, gente, pelo amor de Deus. Gente, Rio de Janeiro, literalmente, você não pode pedir uma informação que você pode transar. E ser sexo muito bom. Foi isso que aconteceu com ela. Ela estava indo de um lugar para o outro, pediu uma informação pro cara. O cara, você está indo para lá? Estou. Desceram, foram para um motel, gente. Você não pode pedir uma informação no ponto de ônibus no Rio de Janeiro que você acaba transando. Isso é ruim por quê? Não é ruim, não sei por que isso é ruim de se apaixonar só, né? E você perdoou ele? Não perdoei, não. Eu quero que ele morra agora. Mas eu fiquei mais um pouco com ele, né? E aí, só que numa vez que eu estava muito desgraçada, que eu fui pro Rio, não consegui ver ele. Fui fazer outra coisa no Rio, não consegui ver ele. E aí eu tava voltando e ele me mandou mensagem. E eu, assim, tava no ônibus, com daquela dor de corno, com coração, com estômago. Aquela coisa horrível que a gente tem quando a gente se apaixona por uma pessoa que não corresponde. Ou que só tá a fim de te comer às vezes, né? Péssimo. E aí, que eu falei que a carência é a mãe da roubada, porque eu falei, ó, que bosta, cara. Podia ter sido só sexo bom. Mas eu fiz o quê? Me apaixonei. Hoje, há um tempo atrás, fui procurar uma foto do pau dele, que eu tava com saudades. E aí eu tive que ir nas conversas antigas que eu tenho com ele no Facebook. E eu comecei a reler a conversa e falei, gente, mas eu tava encantada nessa piroca, esse homem falou tanta besteira, mas tanta merda, que eu falei, não é possível. É possível sim. É possível sim. Às vezes a gente fica meio, né? Mas eu achei a foto. É uma bela foto mesmo. Deu saudades. A piroca valia a roubada? Não. Mas eu descobri uns negócios legais com ela. Dentro de mim, assim, que eu aprendi a fazer. Porque ela tinha um formato muito específico. Eu queria fazer um molde. Gostaria muito. Qual que era o formato? Qual que era o formato? Cara, é que ela era bem pra cima, assim, aqueles pau que fica duro, bem pra cima, assim, e aí pega no ponto G, que sim existe, né? E eu gozava muito fácil e eu squirtava muito fácil com ele também. E aí foi meio que ali que eu descobri como que acontecia, porque só acontecia e eu não tinha muito controle, eu não tenho controle. Mas eu sei, às vezes, quando eu não quero fazer, molhar tudo, vocês acham? Eu passo por muito constrangimento. É legal. Mas às vezes, sei lá, fui dar para um cara outro dia, não faz tão pouco tempo assim, mas tava o filho dele dormindo no andar de cima, ele tinha acabado de se mudar para casa, e a gente estava no sofá. Sofá esse que a criança ia assistir desenho no outro dia. Não dava para molhar o sofá, né? Não dava. Aí tem que dar, peraí, só um pouquinho. Porque senão faz muita sujeira, gente. E você é bissexual? Sou. Da hora. Sempre fui. Assim, acho que a primeira pessoa que eu beijei foi uma menina até. E sempre foi uma coisa de boas. Assim, essa parte na minha família nunca teve problema. Não que tenha tido algum grande problema na minha família. A maior crise do meu pai é ser feminista, na verdade. Ele acha que eu sou contra os homens. Ah, aí é um pouquinho, né? Eu Tem sou. que ser um pouquinho. Eu tentei Acabamos educar ali, mas não sendo. deu. Se minha mãe não conseguiu, né, cara? Enfim, assim, faz muito tempo que eu não encontro uma mina que eu tenha um relacionamento. Acho que a última vez foi... Puta, tem uns 15 anos. Mas daí também eu fiquei casando, né? Eu tive a Catarina, aí eu fiquei com o pai dela, mas fiquei bem pouco tempo. Aí teve mais um depois.
eu fiquei casada, mas eu fiquei 8 anos solteira. Foi bem bom. Serviu muito para eu fazer putaria e me enxergar sozinha. Porque eu passei minha vida adulta, eu vim para São Paulo pensando assim, eu vou viver a minha liberdade. Saí de Porto Alegre. Gente, eu saí de lá para nunca mais voltar, sabe? Não queria. Pensei, vou para São Paulo. Eu trabalhava numa agência de publicidade, eu tinha guardado dinheirinho. Vai dar uns 6 meses. Deu 2,5. São Paulo, né, cara? São Paulo é muito foda, cara. E aí, vim pra cá pra viver, né? Com 21 anos, vim pra cá e engravidei 1 ano depois. 1 ano depois? E aí, então, eu falei, ai, cara, eu escolhi, né? Eu escolhi ter mesmo ela, não escolhi engravidar, porque eu conheci o pai dela imagina, eu conheci o pai dela em setembro e em dezembro eu estava com 8 semanas de gravidez. Foi muito rápido. Mas foi uma escolha, assim, mesmo, eu quis. Vamos lá, né? Com quantos anos você estava mesmo? 23. Nossa. Não tenho filhos com 23 anos. E nem menor de idade igual a minha mãe. Nem menor de idade. Não pode, gente. Jovens. Não pode. Cuidado. Aquela, façam aborto. Jovem, faça aborto. Por que não? Porra, gente. Ô, cara, tem que legalizar essa... acho que é a causa que mais me pega... No fundo da minha alma puta, cara, como é absurdo. Dentro do feminismo, eu acho que é o que mais me pega também, maternidade compulsória. Maternidade compulsória. É muito violento, é muito, muito, muito Nossa, violento. me atravessa muito. Isso é imposto pra gente desde que a gente nasce. Tipo, a gente brinca de boneca, cara. A gente brinca de boneca. O quão misógino é a gente brincar de boneca, o quão impositório é isso, sabe? Você já ser Absurdo, treinada cara. desde criança pra você ser mãe, pra você ser dona de casa. É muito violento e você ter essa imposição que se você for estuprada, você vai ter que ter esse bebê. Se você ter um sexo consensual e der alguma coisa Gente, ali, você não tem que pode, ter esse não, bebê. não pode errar, né? E aí a gente que tem útero, né? Que aí já não é nem uma questão de ser mulher, porque homem trans também tem útero. Mas a gente não pode errar. Não, tem sempre que estar de olho. Tem sempre que estar... Pô, cara, eu fiz várias merda e ainda às vezes acontece. E a né? camisinha às vezes estoura, né? Estoura, a camisinha estoura. Todos Um os dos métodos remédios têm falha. um dos remédios que eu tomo, se tomar com pílula, ele anula a pílula. Não vou usar DIU, porque é péssimo. Desculpa, eu sei que é um método eficaz, que tem no SUS, mas eu acho que outras coisas precisam ser pensadas, sabe? É claro que antes um DIU do que um filho, né? Mas é muito complicado o jeito que tratam esses corpos, né? Então, assim, gente, anticoncepcional faz muito mal, sabe? Olha o tanto de efeito colateral que tem. Tem muito mais efeito colateral do que essa porra de qualquer vacina. Qualquer vacina. E sabe o que me deixa obcecada e, tipo, mal, assim? Mal. Que é na coisa da maternidade, é que o homem pode ir embora e sumir o quanto isso é naturalizado. Porra, velho, assim, pra mim é E surreal. abandono é muito pior do que aborto, cara. Muito pior. É surreal você é responsável por uma vida e aí você abandona essa vida pra outra lá cuidar e acabou. É ridículo, né, cara? E não tem nenhuma cobrança. E eu fico muito puta quando parabenizam um homem por estar fazendo o que qualquer mulher, qualquer mãe faria. Sabe, assim... Ai, que lindo! Esses caras... Gente, tá com filho no Que lindo, Tinder? ele Não vou dar troca like, fralda. porque eu sei que você tá fazendo. Agora também vou falar. Esse cara que eu falei que o filho tava lá em cima e tal... eu até dei um corte nele, porque eu senti que ele usava o filho dele pra ficar bem. Só que pra cima de mim, querido, não. Sabe? E aí ficava forçando uma coisa de minha paternidade, a minha paternidade. Eu, por mim, tinha 6 filhos.
Adoro ser pai. Eu falei, deve ser pai, deve ser da hora mesmo. Pra ser mãe é que é foda. Não, mas é só questão de como fazer, porque por mim eu cuido. Eu falei, cara... Então cuida. Então Não fala mais. Eu nem quis pegar ele mais. Falou muito. Falou muito. Não, gente, mas sabe como... pelo amor de Deus, pra cima de mim, gente. Eu que criei minha filha. O pai dela ficou indo pra lá e pra cá, quando quis, como quis, pros Estados Unidos. Agora foi morar no interior. Os meus sonhos não teve, né? Quer dizer, não teve não, teve com ela junto. Eu tive que adaptar a minha vida. Eles não fazem nem... né? Nem aventam a possibilidade de adaptar. Assim... Cara, tem umas coisas assim... E isso pega em tudo. Tem umas coisas... Eu fui fazer... falar com uma turma de promotores que estava se formando lá em Brasília. Isso em 2017 ou 18. E aí, eu tenho uma coisa que, assim... Quando você se forma, você é mandado para um lugar X, qualquer lugar do Brasil. Você não pode escolher, quero para essa... Não, você é mandado para algum lugar qualquer. E essa profissão era uma profissão que muitos homens pegavam e não tinha, e muitas mulheres não, porque os caras nem aventavam a possibilidade de se mudar por causa da profissão da mulher. Então, olha como tem tantas coisas que vão já nos barrando de escolher estar em alguns lugares, né? Isso que é foda falar que tem que ocupar e tem que ir atrás de cargos, claro que tem. Mas a gente tem que ver quem que vai estar nesses lugares também, né? Porque não adianta ter mulher. Talvez o governo Bolsonaro tenha mais mulher do que o governo da Dilma. Mas que mulheres horrorosas, né? Não adianta... mais mau caráter. Não adianta gênero, né, só, gente. Tem que ter consciência. Tem que ter representatividade, mas também tem que ter noção. Senão não adianta, né? Não serve para nada. Que é uma coisa que me incomoda muito nas redes sociais, assim, que eu vejo que... Como eles veem que a gente pega no pé mesmo, que vai ficar infernizando e vai ficar cobrando, eles colocam, às vezes, umas pessoas só para fazer número. Eu não vou citar nomes aqui, mas pessoas totalmente despolitizadas, que não representam nada, além de... Da minoria que ela pertence. Isso é completamente irritante. Isso me irrita também. Me irrita muito. E aí causa um estranhamento, né? Quando você vê uma campanha, alguma coisa com aquela pessoa representando aquela causa, só que ela nunca fez nada para representar, né? E aí até fica, essa pessoa? Nada a ver, né? Nossa, olha, eu não vou falar nomes aqui, mas é que tem uma pessoa em especial que me deixa... Eu vejo e falo, de novo, cara? Eu vi ela perto de uma mulher que eu admiro muito, passando tanta vergonha, falando tanta besteira. Eu falei, nem assim? Não, já está naquele lugar, já ocupou, já. E aí eu vejo também muita preguiça, né? De achar pessoas novas ou de encontrar pessoas que são... Isso que eu acho foda, cara. Você fala, briga e você consegue fazer os bagulho. Eu acho isso muito legal, cara. Porque... eu sei que o custo é alto também, né? Mas o natural do mercado é ignorar pessoas assim, né? Ignorar. Não, ela é muito polêmica. Quantas vezes eu não ouvi isso? Não querem uma pessoa mais assim. Mais neutra, né? Agora não dá mais. Desculpa. Mais agenda positiva. Não, gente, agora não tem como ser neutro mais. Desculpa, você tá deixando muito claro a sua posição. Neutro, se você for neutro. tá... Não tem condições. Não, chega. Eu queria muito ficar rica, muito rica. Eu ia dar muito dinheiro para muitos criadores de conteúdo. Eu ia fazer uma clínica de aborto. Eu ia fazer várias coisas legais com o dinheiro. Pagar propina se precisasse, né? Porque se for ter a clínica, tem
dentro desse sistema aqui. Nesse sistema só assim. E a gente sabe o que acontece. Ou se acontece. E, cara, organizações feministas ajudando, e é igual a maconha. Não adianta criminalizar, porque as pessoas vão continuar fumando. E as pessoas vão recorrer ao aborto, porque, enfim, por N motivos. Porque não querem ser mãe, porque se for mãe vai ser morta, porque não tem mais dinheiro para alimentar uma boca, mais uma boca. Mais uma boca, né? Cara. Sabe que, por causa disso, por causa desta causa, eu acabei entrando na pós-graduação, né? De Direitos das Mulheres, da Escola Superior de Direito. Eu não sabia que eu podia entrar numa pós-graduação, mas eu descobri duas coisas. Primeiro, que existe uma coisa chamada notório saber público. Quando você trabalha com uma coisa há muito tempo, você entrar numa faculdade relacionada àquilo, você consegue um diploma de uma qualquer faculdade, qualquer não, né? Mas uma que topar, a minha vai ser pela PUC mesmo, lá do Sul, legal. E não precisa ter diploma para fazer pós-graduação. Você só não pega o diploma da pós, não, o certificado da pós depois. Você faz a aula igual, sabe? Então, e eu descobri que é mais barato. Inclusive, se você não quiser pegar esse certificado, é mais barato. Eu acho que é 50% de desconto. Então, eu descobri isso, eu fiquei muito feliz, porque essas coisas todas são maneiras de excluir pessoas, né? Uhum. Eu achei bem massa quando eu descobri isso, assim, eu tava com vontade de voltar a estudar já, porque, cara, não adiantou, assim, não teve como. Do feminismo, foi só ladeira abaixo, entendeu? O feminismo acabou com a minha vida, eu me envolvi demais com a causa, não tem como, eu não quero mais, não tem como você sair, e aí você entra na questão de violência sexual e tudo isso. E aí vai pegando no nervo mesmo, né? Cada coisa que acontece. Vai pegando no nervo, e eu não estava sentindo que eu estava fazendo o suficiente mais. Eu falei, cara, eu preciso aprender mais. E aí eu estava já estudando, lendo PDF de abolicionismo penal e pensando como aplicar isso a mulheres encarceradas. E aí tem... eu estou estudando bastante também direito restaurativo, que é é um caminho para chegar no abolicionismo, né? Cara, é muito louco te ver falar de tudo isso, porque às vezes as pessoas elas têm algumas pessoas como referências, e acho que a coisa que eu mais bato na tecla na internet aqui, tipo, quais são as referências da sua referência? A pessoa que você acompanha, ela tá sempre dando uma bibliografia pra você, e eu tô sendo chata mesmo, cara. Porque eu acho que um dos problemas dessas pessoas que se colocam como autoridade de um assunto é que boa parte delas não estudam. Claro, eu tenho uma leve sensação que as pessoas que falam sobre Angela Davis não leram Angela Davis. Tem algumas, né? Eu tenho uma leve sensação, porque as pessoas, elas estão lá falando de Angela Davis, enquanto estão lá falando de não, tem que carcerar mesmo. Eu falo, uai, gente! Comemorando prisão, né? Cada vez que eu vejo uma advogada comemorando prisão, uma fadinha abolicionista morre. É foda, cara, sabe? Eu falo com essas pessoas, essas colegas, é muito difícil. E é difícil, viu? Lidar com essa coisa específica, essas advogadas que trabalham com mulheres, bicho, é punk. Tem umas aulas que eu saio. Eu não consigo ficar fazendo análise de peças jurídicas lá. Eu fico muito porque o juridiquês é uma forma de exclusão também. Sim. E aí eu digo, não, eu preciso entender isso aqui. Eu só vou entender se eu ficar aqui. Mas os casos são... Ai, cara, é horrível. Não é que a gente sabe que existe, né? A gente sabe que tem, tal, mas é tão horrível, Não sei por que parece mais horrível quando está escrito, né? Ou, não sei onde é que me pega, que eu penso, nossa, mas isso é uma denúncia. Daí a gente vê
o rumo que o caso toma, os péssimos entendimentos dos juízes. Cara, é uma... E aí, agora que eu não posso sair daqui mesmo, cara, sabe? E muito importante conversar com essas outras mulheres que, assim, elas estão a um passo de fazer uma coisa legal, mas aí estão comemorando prisão. Não, cara, não, não, não. Mas ela está morta. Eu sei. Aí você tem que ter uma sensibilidade para falar disso, assim. Porque é foda, pega muito no... Que, na verdade, é o seguinte, as pessoas não querem justiça, elas querem vingança, né? E eu já vi muitas vezes essa doideira, cara, de uma mulher é estuprada e querendo... Quem foi? Como ela tá? Como ela tá, exatamente. Você não acolhe a vítima, você quer... Quer ir atrás do cara. Pegaram o cara? Não, já pegaram. Como se resolvesse? Resolveu, então. Tudo. E não resolve nada, né? Porque o trauma tá lá na menina. Ela que vai ter que lidar com aquilo. Tem que estar mais preocupado em fornecer essa assistência psicológica, psiquiátrica e física para ela. E as pessoas não pensam nisso. Ai, cara, então... E não vamos na raiz do problema, né? Que é o quê? Discutir patriarcado. Exatamente. Discutir violência de gênero. Exatamente. Porque a gente pode sair matando e fuzilando, botar uma fileira de estuprador, sair, a gente não vai acabar com o problema. Inclusive, a gente não vai acabar com o problema porque o quê? A gente tem estupradores que são os nossos pais, os nossos tios, os nossos namorados, os nossos maridos. Estupro, e eu sei que esse é um assunto muito pesado, não é só você estar num beco escuro no meio da rua, né? Exatamente. Isso, cara, isso é foda, porque também é um processo de autoconhecimento das mulheres, é um processo que todas essas mulheres que estão na pós, teve um dia, sabe quem que é a Carla Caroline? Eu vou te passar, você vai amar ela, você vai amar. Ela é uma advogada lá de Alagoas. Ela é tão foda, essa mina, cara, ela é tão foda. E assim, todas as mulheres que estão nessa pós-graduação, as professoras, as alunas, só tem mulher, né? Todo mundo já sofreu violência. Eu falei dessa mina porque ela pediu pra gente se apresentar. E tem um monte de gente, eu falei, puta, vai demorar para sempre isso. Só que foi muito importante, porque aí a gente viu da onde que veio essa vontade de fazer essa turma de pós-graduação de direitos das mulheres, tão específica. Todas sofreram algum tipo de violência, violência doméstica, algum tipo, estupro, violência durante o parto. Tem isso também na violência obstétrica? A violência obstétrica é uma coisa horrenda, né, cara? E acontece muito. Sim. E aí, cara, como a gente começa a conversar, eu entro, às vezes, nesse processo de pensar quantas vezes eu fui estuprada na minha vida. Porque tem 2 vezes que eu sabia. Uma quando eu tinha 13 anos e outra quando eu tinha 37. As 2 eu sabia. E as outras? E as vezes que forçaram sexo? Sabe, assim... Teve algumas. E é foda a gente parar para pensar isso, assim. Eu, que sou muito piranha, já transei com muita gente mesmo, assim. E aí eu fico pensando quantas vezes, dessas vezes, eu realmente queria. Sabe? Ou se eu entrei num fluxo ali de, eu transo com todo mundo mesmo, então vou deixar. Olha que coisa mais absurda pensar isso. Eu sei que eu pensei isso em algum momento. Então, por isso que eu uso, façam análise. Análise é muito bom. Porque você vai retornando a pontos que você já visitou, porque você está sempre mudando, né? Então, eu retorno muitas vezes para coisas que aconteceram no meu passado, ou na minha infância, ou profissionalmente, ou na minha maternidade. Várias coisas que vão fazendo sentido quando você dá um outro olhar para elas. Então, a pandemia está fazendo isso comigo, na verdade. Daqui a pouco eu vou fazer faculdade de psicologia também. Não dá, não cabe mais.
E, claro, eu acho que não necessariamente saindo, mas trazendo o assunto mais pra você e pro agora. Tem algum projeto seu que você tá fazendo agora, que você tá querendo fazer, que você quer contar pra gente? Acho que meio que pra ir encaminhando o podcast pro fim. Porque eu falei pra caralho, né? A gente Porque a gente ama. tá ficando sem tempo, infelizmente. Mas a gente adora. Mas, assim, por mim, eu tô aqui só... Nossa, pode falar. Fala 10, 12 horas que eu vou estar aqui assim. Tô Maravilha. no Aulas Cria do Arthur, Big Brother. Foi o Arthur que falou isso? Foi. Aulas Pra cria. Carla. Dando ideia nela. Porque o cara é bonito, né? Ele não precisa saber flertar. Não precisa nada, né? Não precisa ter o tato com o ser humano, né? Ai, gente, mas o Arthur, ele é um cara, ele é um cara legal, assim. Tem um vídeo dele... Não com mulheres, mas... Ele precisa... Ele é um cara que a gente tava conversando sobre masculinidade, a gente fala, cara, você precisa fazer análise, você precisa sentar com seus brother. Sim. Porque- eu sempre porque- falo isso pros caras. Porque você vê que ele é muito esforçado em muita coisa, assim, sabe? O jeito que ele tratava o Gil, sabe? E tem também um negócio da broderagem, né? Da masculinidade. Mas os projetos sociais que ele toca... Cara, tem um vídeo dele descobrindo que o Lula foi inocentado, porque ele tava no Big Brother. É muito engraçado, tipo... Então, ele é um cara progressista e tal, mas... E volta também... Nossa, a Evelyn falou pra encerrar, eu tô aqui enfiando um assunto no meio. E isso também volta num lugar que, mano, esses caras progressistas aí... Também são cuzão. Para São. um caralho. Filha da mãe. Gente, olha, nada mais parecido com um machista de direita do que um machista de esquerda, né? É foda ali. Eu brigo muito. Eu sou petista, né, gente? Porque só isso que faltava. Só que existem disputas internas ali, né? E a minha maior disputa é: só tem branco velho, burocrata mesmo? Vai ser assim? É isso? Não adianta vir falar comigo na época da eleição só. Eu quero que me escutem agora. Enfim, a gente veio ao mundo para ser chata, né? Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer isso, cara. Bom, vamos lá. Eu tenho tanto projeto que eu não estou conseguindo fazer. E também porque eu estou na trava da pandemia. Tem um que finalmente vai sair. Será que eu posso falar? Claro. Quando é que sai esse Com episódio? certeza. Sai. Deixa eu ver aqui. Mas daqui, tipo, mais de 2 semanas. Tá, então já vai ter gravado. Bom, enfim, é um programa que eu estou tentando fazer há 10 anos. Nossa. Tá fazendo aniversário esse programa, que chama Fracasso. Que são histórias de fracasso de pessoas que são bem-sucedidas, não dentro do capitalismo, mas dentro do que eu acho que é uma pessoa bem-sucedida. Entendeu? E porque, assim, eu não aguento... Como eu falei antes, que eu fui brigar no LinkedIn. Aliás, eu não fui brigar, não. Eu fui xingar, porque eu tirei os comentários. Não podia comentar. Só podia ler a postagem e dar like. Eu não aguento essa cultura da superação, cara. Ai, não, cara, eu não aguento mais. Todo mundo fez merda, tomou pé na bunda, tomou a decisão errada. Sei lá, esses empresários devem ter falido. Foi tóxico com alguém. Foi tóxico com alguém. Todo mundo fez merda. Mas essas coisas ficam embaixo do tapete, não se fala. Eu acho que precisa falar. E eu acho que... Primeiro que se a gente tivesse feito as coisas do jeito certo, a gente não ia estar aqui. Porque os rumos vão mudando, né, da vida. E tem um ditado do candomblé, que é Exu faz o erro virar acerto. E eu sempre penso nisso. Né? Quantos erros meus me trouxeram para os lugares que eu gostaria de estar, no fim das contas, né? Tem erro que é erro mesmo. Você fala, nossa, que atraso. Mas tem outras coisas que são mudanças de caminho, né? Assim. Então, é isso. O programa é sobre fracasso. Cagadas, erros, pé na bunda, tudo. Essas coisas que ninguém fala. Já quero assistir. Tava bem difícil de conseguir gravar, porque pandemia. Mas agora afrouxou um pouco e também decidimos que vamos fazer remoto mesmo.
porque estava muito difícil. E eu falei, gente, eu não quero passar mais um ano com esse projeto. Ele não vai fazer 11 anos na minha mão. Não vai. E eu tenho 3 livros. Olha que a pessoa, né? Tem a pós-graduação. Aí tem um livro que chama Porta para a Rua, que se passa na ditadura. Eu queria ter escrito esse livro há mais tempo, mas agora, no fim, faz... Olha, tá vendo? Ó? Queria ter escrito há mais tempo, mas ele faz cada vez mais sentido. Uma mulher que foi criada para ser uma esposa fica viúva. O livro começa com ela voltando do enterro do marido para casa. E ela é completamente alienada das coisas que estão acontecendo. Ela só vê O jornal. o que a Globo mostra. E ela não sabe que está vivendo uma ditadura. Simplesmente não sabe. E a filha dela é uma cuzona também, já teve filho, já foi embora. Ela está sozinha. E aí ela começa a tentar fazer uns amigos na vizinhança. E ela conhece o quê? Os comunistas. Muito que bem. Que legal. Nossa, Só E gente aí- boa. Quero. Aí ela começa a descobrir várias coisas. Né? Casou virgem, todas essas coisas assim. Começa a transar, dá uns beijos numas mulheres. E eu vou usar, eu vou usar isso para colocar umas mulheres que foram presas durante a ditadura também. Botar uns depoimentos reais dela, tipo a Melinha, A Melinha. a Dilma mesmo, né? A Eleonora Menicucci. Porra, tem um monte de mulher foda, cara. Tinha muita mulher. Inclusive, foi uma coisa que a Eleonora me falou, que, assim, se fala muito pouco sobre essas mulheres, porque a militância era meio a meio. Não tinha mais homem. Só não se fala dessas mulheres. Né? Então, é uma maneira minha também de fazer um resgate dessas mulheres que já estavam lá lutando pelo que a gente está tentando agora, né? E que devem estar todas morrendo de desgosto e horror agora de estar passando por isso de novo. Desculpa. Só posso dizer isso para elas, cara. Eu tenho vontade, juro, a Eleonora, ela que assinou minha filiação do PT, né? Eu penso nela direto. Eu tenho vontade de mandar mensagem para ela, dizendo, nossa, eu não consigo imaginar o que é estar passando por isso de novo. Que merda, sabe? Tem um outro livro que chama Eu Ainda Quero Que Você Morra, que é um compilado de ódios meus que eu preciso tirar do meu peito. Eu tive um relacionamento muito, muito ruim com um homem que depois eu descobri ser um golpista de várias mulheres. Eu descobri que ele dá o mesmo golpe em várias mulheres. Caí no golpe. Caralho, Clara. Mas aí a vingança não mexe com o escritor, né, cara? Eu aviso, falo, olha, é ruim Vai mexer com o virar escritor, texto, vai vai virar ficar livro. eternizado, cara. Entendeu? É isso, vai ficar eternizado. E, cara, esse cara, depois eu vou contar. Depois eu vou contar, porque não vale nem a pena eu dar um spoiler, porque é tão absurdo, tudo, tão absurdo, que eu falei, não, infelizmente, eu não queria nem ter que falar dessa pessoa de novo, mas essa história caiu no meu colo aqui, eu preciso escrever isso. E, ao mesmo tempo, também é uma forma das mulheres se reconhecerem ali, né? Porque quem nunca caiu num golpinho? Golpinho. Golpinho, estelionato emocional, gente. Existe, isso é uma coisa que existe. Estelionato emocional. Dá para chegar lá e processar uma pessoa por estelionato emocional. E tem meu podcast, tem 2 podcasts que eu estou tentando produzir. Né? Tem um com a Bruna Maia, né, com a Estar Morta, que chama No Frontal. A gente já teve umas conversas aí com plataformas. E precisa o quê? Gravar. As bonitas não gravam. Precisa sentar e fazer. Vamos fazer roteiro. Eu vou fazer isso esse fim de semana. Não vai ter roteiro. Vamos fazer. Pronto. Já tem os 10 episódios já, sabe? Só tem que sentar e gravar. Tem o gravador, tem tudo. Só que não fizeram ainda. E aí tem um meu, que eu não tenho nome ainda, mas foi um processo também, criativo. O Maurício Tamboni, que é um cara de uma editora do interior aqui, que chama Ponto Edita, que publicou várias mulheres muito legais. E um homem muito legal também, que chama Juan Francisco Moretti. Ele é argentino, bem novinho, bem novinho não, tem uns 25, 26 anos, não, bem novinho, gente. Eu vou parar com isso. Não é só porque tem metade da minha idade que é bem novinho.
E aí, ele publicou a Gertrude Stein, Willa Carter, umas minas que não tinham sido publicado no Brasil ainda. E ele está publicando contos, textos jornalísticos e ensaios da Zelda Fitzgerald. Zelda Fitzgerald era casada com Scott Fitzgerald. E descobriu-se depois que ele simplesmente usurpava o que ela escrevia. Sim. Ele pegava e colocava na obra dele, reconhecidíssima, e ela era o quê? Uma louca, que estava atrapalhando a Filho da genialidade puta, desgraçada. desse homem. Né? Eu acho que os dois tinham uma relação bem cagada, mas assim, pegou no texto da moça e mexeu no meu... Cara, essa história do plágio de homens, de obras de mulheres, é a inspiração do meu podcast. Porque eu comecei a estudar sobre a Zelda, eu entro em ciclos obsessivos. Eu também. Né? Então eu entro, descubro uma coisa, eu vou outra e vou... E aí eu cheguei num livro de uma mina que chama Nellie Bly, que se internou num hospício em 1888. O cara que deu o nome ao Pulitzer tinha era editor de uma publicação. Ele falou para ela, você quer escrever? Você quer fazer um negócio mesmo? Então vai lá, se interna. Porque eles estavam descobrindo que a maioria das mulheres internadas eram donas de alguma obra, alguma coisa assim? Não. Ai, não, meu Deus. Não. Tinha algumas. Não, mas estavam internadas, não tinham nenhum problema. Ou eram mulheres que os maridos queriam se livrar, ou que a família queria se livrar, ou não queriam casar e a família queria se livrar. Assim, sabe essas coisas? Uhum. Tipo, tá atrapalhando? Põe lá no hospício. Então, ela foi lá e fez essa reportagem investigativa, um livro, 10 dias num hospício. Não acho que a tradução é no hospício. Tem em português? Tem e-book também. E eu comecei a ver da Zelda, e ela foi internada muitas vezes, e aí eu comecei a pensar, gente, essa mulher não era louca. Essa mulher foi enlouquecida. E o que é ser louco de internação também, né, gente? Se fosse o caso, eu sou bipolar tipo 1. Muito bem medicada, obrigada. Mas, assim, sem medicação, Gente, eu sou inábil. Não dá. Tipo, tá drogada, assim, quando eu não tô medicada. Ou quando eu tomar uma medicada, porque é um estado de vigília constante, né? Mas, então, esse podcast é sobre mulheres usurpadas. Eu tinha pensado em botar esse nome, mas eu acho que eu não vou botar esse nome, porque depois vai me limitar e eu vou ter que ficar para sempre falando de mulheres usurpadas. Então, vai ser a primeira temporada, que eu vou falar sobre essas mulheres que tiveram a obra roubada por seus companheiros. A segunda temporada você pode fazer sobre pessoas racializadas que tiveram sua obra roubada por brancos medíocres, filhos da mãe. Eu já estava vendo umas minas para ser minhas convidadas também. Dá para usurpados, né? Usurpados. Maneiro, já quero ver tudo. Espero que eu consiga fazer, né? Eu também. Eu tô falando dos meus projetos também como uma maneira de me comprometer publicamente. Tá registrado. Vai ser cobrada, Vai ser cobrada. E, Clara, onde que a gente te encontra? Nas redes, na internet? Me encontra na internet. Eu descobri que sou a única Clara Verbuck do mundo. Eu sou a única Evelyn Marcos do mundo. Cara, é olha interessante, só. né? É legal, é bacana. E aí eu tenho Twitter, que é Clara Verbuck mesmo. Instagram é Verbuck. Eu tenho um projeto no Apoia-se, que eu coloco... O mais legal ali é que eu tenho um perfil de coisas inéditas, que eu tiro a foto do caderninho e publico só lá. Eu espero que as pessoas estejam sendo honestas e não tirando dali para outros lugares. Mas eu acredito que sim. Espero que sim. E, cara, tem muita coisa. Já tem, 100 postagens lá. E hoje eu achei mais uma caixa de caderno. Eu falei, mano, como eu escrevo? Caralho, sabe? Não para nunca. E aí tem eu publico várias coisas inéditas lá também que eu escrevi agora, o que eu vou encontrando. Esse é o lance do meu Apoia-se mesmo. Eu vou colocar o podcast lá também, eu vou dar uma mexida nesse projeto.
Eu escrevo no Histeria e tem muitas coisas minhas na revista Fórum, que eu trabalhava lá. Meu site, claraverbook.com, está fora do ar. Mentira, já está no ar. Hoje está fora do ar, mas eu vou resolver isso. claraverbook.com com um A só. Clara Verbook. Tem coisa online ainda do Lugar de Mulher? Cara, não. A gente não pagou o domínio, não pagou nada e foi pro limbo. Aí eu resgatei todos os textos e agora eu tô vendo como é que eu vou fazer para pôr no ar de novo. Porque eu vou pôr. Eu li muita coisa lá. Tinha muita coisa legal, cara. Sim. Tem muita coisa que ficou datada também, mas eu acho que eu não sei se eu vou pôr no ar só os textos para baixar ou se eu vou contratar alguém, dividir com as meninas para fazer um layout, porque eu acho que é legal ter essas coisas registradas Esse ali, arquivo, né? Eu tenho isso. Tava se perdendo, assim. Teve que ir lá naquele arquivo da internet, sabe? Uhum. Tive que ir lá eu contratei uma mina para fazer isso, porque eu falei, não, a gente vai acabar perdendo esse negócio e foi muito importante para mim, assim, para deixar se perder. Eu já fiz isso com muita coisa, sabe? De deixar Sim. se dissolver na internet e me arrependo. Mas tudo bem, eu escrevo mais. Pode encerrar, amiga. É você, amiga. Ah, tá. Clara, muito obrigada por ter topado. Foi muito legal, foi muito especial. Queria mais 2 horas, então já fica o convite para retornar aqui a esse podcast. Massa. Evelyn sempre maravilhosa, incrível. Nosso papo foi muito gostoso. Nosso papo foi muito gostoso. Muito obrigada aí por ter vindo. Clara, foi realmente muito bom. Eu acho que foi o papo mais solto que a gente teve aqui. Mas, Nossa, eu não segui nada aqui. Eu vi, vocês nem pegaram, né? Às vezes eu olhava assim, como é que eu vou puxar? Não, Deixa pra deixa a lá. Clara falar, tá gostoso. Que Tá massa, bem foi assim, muito legal, podcasts pra você ouvir tomando um cafezinho, né? E foi Que massa, gostoso, cara. Foi muito legal. gostoso. Gostei muito também. Muito obrigada mesmo por ter vindo. E você, ouvinte, você que tá no Spotify, corre pro YouTube pra ver essas mulheres lindas. Não se esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. Cortes Brabos? Cortes bravos. Cortes Brabos. E no nosso canal oficial também no YouTube, né? Lança Braba. Não se esquece também de seguir a gente nas nossas redes, @LançaBraba no Twitter, podcast Lança Braba no Instagram, tem as outras redes, tá escrito aqui. TikTok, Facebook, talvez LinkedIn, não tenho certeza. Tamo junto e muito obrigada, mulheres maravilhosas. Valeu.